ansiedade, insegurança e depressão. Eu pensei muito se eu postava esse vídeo ou não, eu entrei num dilema comigo mesmo. Embora eu não concorde com a idealização de vida feliz nas redes sociais, de só aparecermos em momentos felizes e com máscaras comemorativas, eu também não acho que seja bom a gente aparecer frágil, mostrar nossa vulnerabilidade, porque uma pessoa mal intencionada pode usar disso contra a gente mesmo. Esse ano eu me vi no meu pior momento, e esse vídeo não é só sobre mim, não é pra me tratar como um mártir, mas é também um convite a uma reflexão que eu acho que pode ajudar e se encaixar na realidade de alguém. Eu já tinha me visto em muitos momentos ruins, de me entregar pra alguém e chegar em um momento a pessoa me ferir, me machucar e eu me ver sem saída, sabe? Eu achei que eu ia morrer ali, que eu não ia conseguir continuar, que eu não ia ter forças pra continuar sozinho, mas é possível. É vivendo um dia de cada vez que a gente aprende a cicatrizar a ferida. E dói muito. E vivendo um dia de cada vez, eu mesmo assim sentia que eu podia me controlar, que eu sabia lidar com as minhas emoções de uma forma geral. E eu nunca fui aquela pessoa impulsiva, que fazia algo no calor do momento. Eu sempre fui a pessoa até que era congelado, assim, que eu deixava de fazer alguma coisa por pensar muito se eu deveria ou não fazer aquilo, o que seria feito, o que aconteceria se eu fizesse ou não aquilo. Então o medo, ele acabava me barrando e me impedindo de viver algumas coisas, de tanto eu pensar se era certo, se era preciso, se eu devia ou não fazer aquilo. Mas esse ano eu me vi numa situação que eu nunca tinha me visto antes. Sem força, sem saber como continuar, sem querer viver, sem querer tentar sair dali. E não é sobre a pessoa não querer tentar, ela quer, mas é quando a pessoa realmente perde o rumo, a pessoa perde totalmente o caminho que ela tá seguindo, ela fica totalmente perdida. Pela primeira vez eu senti que as minhas emoções estavam desequilibradas, papo de mudar de humor assim rapidamente, de uma hora pra outra, coisa que eu nunca tinha passado, que eu nunca tinha vivido. E mais uma vez o que vale é viver um dia de cada vez, com calma, dia após dia. E com isso vem aquela pressão de redes sociais. Como eu vou ser um criador de conteúdo, como eu vou trabalhar criando conteúdo se eu sumo por um mês e perco todo o engajamento? Se eu crio uma ideia de vídeo e as redes não vão entregar aquilo porque eu desapareci por um tempo e perdi totalmente meu cronograma. E o mais engraçado é que ao mesmo tempo um tipo de conteúdo que fez eu ter tudo que eu tenho, os seguidores, o engajamento, que me fez conhecer muitas pessoas, atingir muitas pessoas, assim, coisa de pessoas virem falar comigo pessoalmente, nossa, assisti tal conteúdo seu, gosto do jeito que você fala de tal conteúdo, eu me vi não conseguindo mais produzir aquele conteúdo. Aquilo já não estava me fazendo bem, porque eu sempre fui espontâneo, eu sempre fui muito intuitivo naquilo que eu fazia. E aí, se eu tô num momento mal, se eu tô em uma situação da minha vida que eu não tô bem, pra mim não fazia sentido nenhum ligar a câmera e, ai, vou aqui reagir de uma música e falar de um clipe, porque eu me sentia fútil fazendo aquilo. Eu sentia que eu não tava ali de verdade, então eu não conseguia ser eu fazendo aquilo. Depois de altos e baixos, porque não foi uma linha reta, não foram todos os meses e todos os períodos nesse down, e também não foram todos os meses, todos os períodos, né, bem. Foram altos e baixos, momentos e momentos. Eu voltei a realizar projetos, lancei música, gravei clipe, mas ainda assim eu vivia um dilema de, por dentro, eu estar mal e sentir que aquilo que eu tava fazendo, ainda assim eu não tava sendo eu de verdade, que eu tava entregando algo superficial. Porque nesses momentos de altos e baixos, tiveram momentos muito baixos, mas os momentos que eu estava melhor também não quer dizer que eu estava totalmente bem, que eu estava saudável. Então eu sempre fui a pessoa que, se eu tava num período que eu tava mais deprê, era algo que durava, tipo assim, ai, um mês, no máximo. E esse ano tiveram momentos de eu me ver no terceiro mês naquilo, sabe? No terceiro mês ainda estando mal com aquilo. Mas são dias e dias, tem dias que eram melhores, não eram todos os dias. Então é algo muito instável. E a minha vida não é só story, cafés, rolês cult, ai, postar um conteúdo cult, ou olha só o que eu tô fazendo aqui da minha vida. Não é isso, sabe? Eu acho que esses stories e essa persona que as pessoas acham que me conhecem de verdade, mas conhecem só essa persona de rede social, é 1% do que eu sou, do que eu penso, do que eu reflito no meu dia a dia. E as pessoas me julgam por aquele 1%, por aquela aparência. E aí eu senti até raiva de conversar com as pessoas e aí, de alguma forma, manifestar que eu não tava tão bem.
E a pessoa desvalorizar a minha dor, sabe? Tipo, não, mas você tava em tal café hoje fazendo tal coisa, sua vida é boa, assim, você não tá com problema, nossa, sua vida é perfeita. E essa pressão, esse peso que fica em cima de você não poder nem dizer que tá com dor, porque senão é fútil, sabe? É algo fútil, é muito pior. E aí, com isso, você se vê numa crise, se culpando e achando que a sua dor não é tão relevante quanto a dos outros, que não tem tanta importância. E aí você se isola, você se afasta. Foi algo que eu fiz muito esse ano, com diversas pessoas, com diversas amizades. E cheguei até a comentar, sabe? Tipo, dessas amizades conversarem, tipo, nossa, você sumiu. E eu falar, então, não tô num momento muito bom, mas tá tudo bem, não tem briga, eu só me afastei, eu só tô quieto na minha. Mas você começa a se isolar de tudo. E aí, com isso, você se sente culpado até de chorar. E eu não conseguia chorar por algo, porque eu sempre me via naquele lugar de, se eu estiver chorando por aquilo, eu vou estar me fazendo de vítima, eu vou estar dramatizando, sabe? Minha dor não é tão relevante o suficiente pra eu chorar com aquilo. E aí, com isso, você vai engolindo, engolindo, e nunca tem um fim, sabe? Você sempre vai se diminuindo, achando que não é relevante o suficiente, que não dói o suficiente. E aí, com isso, era sempre uma dor que ficava escondida embaixo do tapete. E fazia anos que eu falava de procurar tratamento para saúde mental, mas a minha saúde mental sempre acabava em segundo plano. Sempre eu acabava priorizando outras coisas. Então, sempre que eu passava por uma dor ou decepção, eu não me permitia chorar, eu não me permitia sofrer porque eu era mais que aquilo, eu era forte, aquilo não era nada, aquilo não tinha me afetado. E embora por fora eu tivesse dizendo isso pra mim mesmo, né, na frente do espelho pra eu acreditar, por dentro aquilo soma, aquilo pesa. E de tanto encher o copo, uma hora ele transborda. Uma hora você não consegue segurar tudo. E esse vídeo não é um final feliz, não é pra mostrar que eu saí disso ou indicar uma fórmula mágica pra sair disso. A real é que eu não saí. Eu acho que eu ainda tô nesse momento. E até mesmo nesse momento, ainda assim, tô passando por outra situação, por outra dor, que eu sei que é algo que eu vou superar, mas pelo menos dessa vez eu me permiti respirar. Eu me permiti sofrer, eu me permiti entender que não é fácil, mas você sai disso, você passa. E é muito fácil, né? Hoje em dia todo mundo diz, tá tudo bem não estar bem, virou um mantra, né? Ah, tá tudo bem você aceitar que não tá tudo bem, mas ninguém te diz como sair disso, ninguém te diz o quanto dói isso, sabe? É, a pessoa chega e fala pra você, seja quem você é, mas ninguém nunca te diz o quanto vai doer você ser quem você é, sabe? Se eu pudesse dar um conselho que até eu mesmo queria ter ouvido, é, respira, tenta se entender, tenta encontrar onde e por que aquilo, onde essa dor está, por que tá doendo, e tenta entender como lidar da melhor forma com isso, sem se cobrar, uma coisa mais de autoconhecimento mesmo. Não é fácil, nem um pouco, mas com o tempo você acaba encontrando saídas. E você chega a conclusões que você não chegaria, sabe? Então você tá passando por algo nesse momento, no calor do momento você não vai encontrar a melhor solução. Você vai acabar agindo por impulso, e aí tempos depois você vai pensar, nossa, mas eu podia ter feito aquilo, porque é com a experiência, com o tempo, com a maturidade que você ganha passando por aquela situação, que você vai entender que naquele momento você não conseguiu pensar aquilo, porque você precisou viver aquilo, passar por aquilo, às vezes quebrar a cara, resolver da pior forma, pra entender que há formas mais fáceis e menos dolorosas consigo mesmo e até com o outro, dependendo da situação, de se resolver. Aceite quem você é. Mais vale a dor de ser julgado por ser você do que a infelicidade de se olhar no espelho todos os dias e vestir um personagem. Nada é perfeito, todos têm problemas e não é sobre comparar se o seu problema é maior ou menor que o do outro. A dor é sua. Você sabe que dói. E é isso que importa. Não é se a do outro é maior ou menor. Não é sobre comparar, é sobre você olhar pra você e entender que tem um problema ali. Tá tudo bem que tem esse problema, mas que tem como ser resolvido. E nem tudo é culpa do outro também. Às vezes aquela pessoa que disse que sua vida é perfeita, não fica com frescura, não sofre por isso, às vezes ela não falou por mal. Porque a vida dela também é uma vitrine. Então essa outra pessoa, você também julga a vida dela como perfeita, você também assiste a vida dela nas redes sociais e você acha que a vida dela é perfeita. Mas você não sabe o dilema que ela tá vivendo. Então nem tudo é por mal, nem tudo a pessoa tá falando aquilo pra te diminuir. Às vezes a pessoa
não sabe o que você tá passando, não tem intimidade suficiente com você e acha que tá tudo bem. E da mesma forma que ela fez isso com você, você pode ter feito isso com outra pessoa. E não foi por mal, não foi pra deixar aquela pessoa pior. Quando a gente fica frágil, a gente se sente sozinho, a gente acha que é impossível seguir em frente assim. Que a gente sozinho não consegue. A gente acaba se fechando, sendo rígidos consigo mesmo, não se permitindo fazer nada, não se permitindo sentir. Porque a gente tem medo de a qualquer momento ser feridos e de novo cair, de novo voltar para aquela estaca zero. Se permita sentir. Chore, fique frágil, fique sozinho, aprenda a viver com a solitude, que é bem diferente de solidão, mas também saiba pedir ajuda e conforto numa pessoa que você confia. Às vezes só um abraço já te ajuda. Eu acho que viver da forma fria com que a sociedade nos moldou a viver hoje em dia, onde o sentimentalismo é sinônimo de fraqueza, de burrice, é algo que nos adoece muito. Nós vestimos uma armadura para não deixar ninguém de fora nos ferir, mas essa armadura nos corrói por dentro. Causa pânico, ansiedade, nos machuca. Não tenha medo de se frustrar, porque isso todos os dias vai acontecer. Nada é escrito e realizado da forma com que a gente planeja. Eu acho que o caminho é aprender gatilhos que nos façam levantar e sair desse lugar, sair desse buraco. Não é sobre romantizar a queda, porque nós sempre vamos cair, mas é sobre entender que existem formas mais fáceis de se levantar dali. Que nós somos capazes de levantar dali, sozinho, com ajuda. E eu acho que quando a gente aprende isso é que a chave vira. E sinceramente eu acho que eu não aprendi ainda, mas eu tô tentando pelo menos. E eu não quero mais fugir de mim, tentar me encaixar, tentar me adaptar. Esse sou eu, às vezes intenso, às vezes parado, meio blasé, que mal gosta de sair de casa, que gosta de música deprê e rolês soturnos. E não é sinônimo de tristeza. Não é agir de tal forma que vai dizer se a sua juventude tá certa ou não, que tá valendo a pena ou não. Não é ir pra festas e beber que vai te fazer jovem e que vai te fazer aproveitar a vida. É sobre fazer o que te faz bem, o que você se sente confortável, sem essa pressão de corresponder à expectativa do outro. Se pra alguém te amar você precisar entrar num molde, essa pessoa não te ama. Essa pessoa não aprendeu o que é amar outra pessoa. A gente foi criado dentro de uma binaridade, que tudo é 8 ou 80, tudo é sim ou não, ou eu te amo ou eu te odeio, e não é assim que funciona. Uma vez que a gente cruza o caminho do outro, as histórias já estão interligadas, a gente deixa marcas, tanto positivas quanto negativas, depende do contexto, mas nós deixamos marcas na história um do outro. É sobre tentar viver com leveza e lidar com as coisas com leveza no meio do caos que a gente vive. Nem sempre eu sou o que eu queria ser, mas eu sou o que eu posso, dentro do que eu tô tentando ser, eu acho. E um dia, quando tudo isso acabar e eu olhar pro passado, pra minha história, eu não vou me arrepender de ter tentado. Eu não vou me arrepender de ter vivido isso. Caído, levantado, ser eu. Eu acho que faz parte tudo isso. Eu acho que ninguém nos avisa quando que essa chave vai virar e quando que a gente vai sentir esse dor, esse medo, essa angústia, que eu acho que de certa forma todo mundo sente nesse momento, assim, que tá crescendo, sabe? Que tá mudando de vida, de idade ali nessas fases. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena encarar tudo isso. Vale a pena ser você, acreditar no que você acredita, do que ter medo e sempre se esconder. Porque o medo congela a gente.